E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Cruzeiro e Vasco, que se enfrentam nessa quarta-feira, dia 22 de novembro, a partir das 19 horas, né, também conhecidas como 7 da noite, em partida adiada da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão empatadas na tabela com 40 pontos, o Vasco em 15º, o Cruzeiro em 16º, porque os cariocas têm vantagem no número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate. Os dois clubes estão envolvidos na luta contra o rebaixamento, terminarão a rodada fora do Z4 independente do que aconteça, mas se houver um vencedor, quem ganhar essa partida vai lá pro meio de tabela para brigar por vaga na Sul-Americana. Isso falando num cenário hipotético, pelo menos até a próxima rodada, né? Porque Cruzeiro e Vasco tem essa partida a menos, que vai ser disputada então nessa noite no Mineirão. Mineirão que estará sem torcida. O Cruzeiro teve a punição aí de não ter torcida até a reta final de Campeonato Brasileiro, uma punição preventiva por um mês que pode ser ampliada futuramente, inclusive quando houver o julgamento. Mas o Cruzeiro não terá torcida nessa reta final de Campeonato Brasileiro, nem nos jogos em casa e nem nos jogos fora. A curiosidade é que no turno, né, no primeiro turno, Vasco e Cruzeiro lá em São Januário também foi sem torcida. Naquela oportunidade o Cruzeiro venceu por 1-0 com gol de Felipe Machado. Se a gente consegue outra vitória sobre o Vasco hoje, a nossa situação melhora consideravelmente. Antes das prováveis escalações, fazer aquele merchanzinho da Betfair, né, site de apostas que é apoiador aqui do canal, patrocinador master do Cruzeiro também. E a Betfair segue com oferta para novos clientes de até R$200 em aposta grátis. Basta entrar aqui pelo link da descrição, fazer o seu cadastro, que é super simples e rápido, e o valor que você investir no primeiro depósito, a Betfair dobra para você utilizar no site na forma de bônus, isso no valor máximo de R$200. E se você quiser apostar para esse jogo de hoje, Cruzeiro e Vasco, no momento que eu gravo esse vídeo, uma vitória do Cruzeiro está com a cotação 2.15, um empate 3.0 e vitória do Vasco 4.0, o que indica um certo favoritismo do Cruzeiro, né? Embora joguemos sem torcida, mas na nossa casa, num estádio em que os atletas estão bem acostumados a jogar. E eu sempre gosto de fazer esse disclaimer, digamos assim: a aposta esportiva é muito legal, é muito divertido, se você fizer isso com responsabilidade, né? Não vai achando que você vai ficar milionário, porque não vai, amigão. Aposta na moral. Falando das prováveis escalações e começando com o Cruzeiro de Paulo Autuori, uma provável escalação tem o goleiro Rafael Cabral, a zaga com Lucas Oliveira e Luciano Castan, lateral direito William, lateral esquerdo Marlon. Três homens no meio campo: Matheus Jussa, primeiro volante, o Felipe Machado também um jogador de mais marcação, o Matheus Vital supostamente um meio atacante. Coloquei Matheus Pereira como opção como meia pela direita, Bruno Rodrigues como atacante na esquerda e Rafael Elias Papagaio como centroavante. Paulo Autuori relacionou 24 jogadores para a partida. O Cruzeiro não tem novas ausências por suspensão ou lesão, né? Quem tá de fora é realmente Lucas Silva, Rafael Bilu e Ramiro. Aqui no campinho fica mais fácil entender as opções do técnico, e como o Autuori levou 24 jogadores, significa que um desses atletas será cortado, porque só pode ter 11 em campo e 12 no banco de reserva. Quem vai ser cortado? Não sei. Mas começando do começo, né? As opções para o gol: Rafael Cabral e Anderson. Para a zaga, Lucas Oliveira, João Marcelo, Luciano Castan e Neres. Nenhuma novidade, o Neres volta de suspensão. Imagino que não será titular, mas enfim, falaremos sobre isso daqui a pouco. Para a lateral direita, William e Palácios. Para a esquerda, Marlon e Kaique. Para o meio campo, o Cruzeiro tem uma opção a mais do que costuma relacionar, né? Matheus Jussa, Fernando Henrique, Felipe Machado e Ian Lucas são mais volantes. Japa, Henrique Rodrigues e Matheus Vital são meio-campistas de mais chegada na frente. E aí, como meio-atacantes que são mais utilizados pelas pontas, a gente tem Nicão e Matheus Pereira, o Wesley, Bruno Rodrigues, Arthur Gomes e Paulo Vitor são pontas de fato, e o Rafael Elias é o centroavante. Caso essa escalação que eu botei no campinho seja a escolhida pelo Autuori para o confronto com o Vasco, a gente tem duas mudanças em relação à equipe que venceu o Fortaleza, que seria a volta do Matheus Jussa no meio-campo, na vaga do Ian Lucas, e a entrada do Matheus Pereira como ponta direito na vaga do Nicão. E eu coloquei essas alterações no campinho porque acho que são as mais prováveis, tá? Embora, se o Autuori quiser repetir a escalação do jogo contra o Fortaleza, ele pode fazer isso. A questão é, o Cruzeiro jogou bem o primeiro tempo contra o Fortaleza? Não jogou. Então eu acho que algumas mudanças, até pelo perfil da partida, são necessárias. Mas para pontuar aí as principais dúvidas, né? O Neres, que era o zagueiro titular, foi substituído pelo Lucas Oliveira, e eu acho que o Oliveira tá num momento melhor que o Neres, por isso isso deixei ele aqui na de fora. O Ian Lucas pode começar no banco, como pode ser titular mais uma vez na vaga do Jussa ou até na função que é exercida pelo Felipe Machado, embora eu duvide muito. Acho que o Ian começa o jogo no banco.
O Japa é uma alternativa para atuar na vaga do Matheus Vital, até porque depois da lesão do Vital e a entrada do Japa no segundo tempo contra o Fortaleza, o meio-campo do Cruzeiro se tornou mais combativo, um pouco mais dinâmico. O Nicão não fez um bom jogo e o Matheus Pereira entrou melhor na partida. Então essa disputa por posição faz algum sentido. E aqui no ataque eu botei o Bruno Rodrigues começando na ponta e o Papagaio como centroavante. Mas pode ser que o treinador opte pelo Bruno como atacante central e o Arthur Gomes entrando na ponta esquerda. Dando a minha opinião para quem quiser ouvir, né? Eu colocaria o Japa na vaga do Matheus Vital aqui nesse meio campo. Acho que isso encorparia um pouco mais o setor. Fico em dúvida sobre a formação do ataque, né? Se vale a pena ter o Papagaio de início ou deixar um centroavante para o segundo tempo. E confesso que eu mesmo não tenho muita convicção sobre qual eu acho que seria a escalação ideal para o Cruzeiro, mas essa ideia de ter o Bruno Rodrigues, que é um jogador mais rápido, contra uma zaga experiente que o Vasco tem, né? Com Maicon e Gary Medel, pode ser uma coisa interessante, né? Você ter um ataque mais móvel que tire esses zagueiros de uma posição confortável. Não adianta botar o Bruno Rodrigues como camisa 9 e ficar chuveirando bola na área que ele não vai ganhar nenhuma. E quando o Bruno Rodrigues joga no comando de ataque, ainda que ele corra bastante ali para tentar combater, recuperar a posse de bola, ele não precisa fechar tanto a marcação pelo lado, né? Ficar correndo tanto atrás de lateral como ele costuma fazer quando joga na ponta esquerda. Esse papel acho que pode ser feito pelo Arthur Gomes. Inclusive nem dá pra gente descartar o aproveitamento do Wesley durante a partida, ele que não foi relacionado contra o Fortaleza, mas voltou ao grupo. Quem ficou de fora, infelizmente, foi o Fernando. Mas acho que o momento do Cruzeiro não é da gente ficar escolhendo muito a escalação, é mais da gente torcer para que dê certo, independente de quem sejam os 11 que o Autuori botar em campo. Até porque o Vasco, do técnico Ramon Dias, vem num bom momento, né? Ganhou as 3 últimas partidas aí do Campeonato Brasileiro e deve ir a campo com o goleiro Léo Jardim, a zaga com Maicon e Medel, lateral direito Puma Rodrigues, lateral esquerdo Lucas Piton. No meio-campo, Zé Gabriel é um primeiro volante, Paulinho e Bruno Praxedes são meio-campistas de mais chegada à frente. O Rossi deve ser titular na ponta direita, o Gabriel Peck faz esse papel pela esquerda e o Verrete é o centroavante. Verrete que é um jogador extremamente perigoso, né? O artilheiro do Vasco no Campeonato Brasileiro com 9 gols marcados em 16 partidas, um centroavante experiente, muito bom na bola aérea. Tem formado uma boa dupla entrosada com o Gabriel Peck, que normalmente joga até pelo lado direito, né? Ele prefere jogar pela ponta direita, mas joga pela esquerda também, seu menor problema. É que o Rossi, que deve ser titular hoje, que é aquele que jogou em Bahia, Chapecoense, teve passagem anterior pelo próprio Vasco, é um jogador de muita velocidade que prefere jogar pelo lado direito. Quando isso acontece, quando ele está presente, normalmente o Peck vai para a esquerda. Alex Teixeira e Payet, que eu coloquei como alternativas aqui de banco de reservas, né, que devem começar no banco, mas entrar durante o jogo. O Alex é um jogador de muita técnica, inclusive foi titular no último jogo aberto pelo lado esquerdo. Naquela oportunidade o Rossi começou no banco, né, até porque estava voltando de lesão, mas não é impossível a gente ver o Gabriel Peck jogando aberto pelo lado esquerdo, com o Alex Teixeira aqui na ponta, ou até o Payet, tá? O Payet já fez esse papel, ele é mais um camisa 10, né, um segundo atacante, mas ele já jogou aberto pela esquerda em bons momentos da carreira e teve muito destaque. Nesse meio campo, o Paulinho é um jogador que dá mais intensidade, é um jogador que combate bastante, o Praxedes é um meia que tem boa técnica, gosta de bater de fora da área, o Zé Gabriel é um volante mais pegador, mais firme, eu diria inclusive que o Zé Gabriel faz um papel muito parecido com o que faz o Matheus Jussa no Cruzeiro. Não são jogadores tecnicamente brilhantes, com estatísticas espetaculares, mas são caras que oferecem força e proteção ali à frente da defesa e por isso mesmo têm sido necessários em clubes que não fizeram um bom campeonato brasileiro, né? Convenhamos que Cruzeiro e Vasco decepcionaram bastante suas torcidas até aqui. É claro que ninguém esperava facilidade, ambos vieram da Série B na última temporada, mas acho que os torcedores esperavam, né, que pelos investimentos que foram feitos, pelas promessas das SAFs, que ambos estivessem numa situação um pouco mais confortável. A zaga dispensa apresentações por serem jogadores muito conhecidos, né? O Maicon por ter aparecido aqui no Cruzeiro, teve o retorno conturbado ano passado, né? Não é a proposta, é o propósito, no final das contas foi a proposta sim. Ele foi jogar no Santos, nessa temporada se transferiu para o Vasco. O Medel, jogador muito experiente, de seleção chilena, Copas do Mundo. Segundo a ficha, o Gary Medel tem 1,71 m, né? É uma altura bem baixa para um zagueiro, mas ele compensa isso com sua experiência, com um bom posicionamento, mas é algo para o Cruzeiro tentar explorar, né? São dois zagueiros bem experientes,
ter um jogador de velocidade aqui me parece uma boa ideia. Os dois laterais do Vasco são jogadores que oferecem bastante força no apoio, né? O Pumita Rodrigues, jogador com passagem pela seleção uruguaia, apoia bem ao ataque, na marcação às vezes deixa um pouco a desejar. O Lucas Piton é um cara mais equilibrado, jogou no Corinthians, foi um investimento importante do Vasco. E no gol, o Léo Jardim, que tem feito muitas partidas boas pelo Vasco, né? Um goleiro que faz algumas defesas improváveis aí, de vez em quando comete umas falhas também. Tomara que hoje seja dia de uma delas, mas é muito bom goleiro e tem sido peça-chave nessa recuperação do Vasco, fazendo defesas muito importantes em todos esses jogos recentes que o Vasco venceu. A verdade é que tem tudo para ser um jogo extremamente competitivo e tecnicamente não muito bonito, né? Não tô esperando aí grande futebol, não espero uma partida de muitos gols. E é claro que as duas equipes querem vencer essa partida, mas especialmente o Cruzeiro não pode perder em nenhuma hipótese, até pelo baixo número de vitórias conquistado durante o campeonato. Se a gente empata nesse critério com qualquer adversário, a gente leva a pior. Não ter a torcida ao lado é claro que atrapalha, né? A torcida do Cruzeiro poderia estar junto, fazer um barulho muito bacana para apoiar os jogadores, mas convenhamos que a nossa campanha como mandante também não foi das melhores durante a temporada, então vamos torcer, né, para que sem a torcida os jogadores consigam jogar melhor, mais tranquilos, que estejam concentrados do primeiro ao último minuto para que a gente conquiste esses 3 pontos contra o Vasco, que serão essenciais para a nossa permanência na Série A. O meu palpite para o jogo vai ser Cruzeiro 1, Vasco 0 e o gol do Cruzeiro sendo marcado por Bruno Rodrigues. Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para dizer o que você espera do jogo, deixa aí o seu palpite de placar, como você escalaria o Cruzeiro para esse confronto se fosse o Paulo Autuori, né, considerando aí os 24 atletas disponíveis. Ressaltando mais uma vez, hein, gente, o jogo é nessa quarta-feira, 22 de novembro, 7 horas da noite no Mineirão, mas não pode ter torcida, tá? Inclusive a Rua de Fogo que a torcida queria fazer, as autoridades proibiram também de uma forma injustificável. Se você ligar a televisão 9h30 da noite querendo assistir a partida, você vai perder o jogo, tá? Porque é 19 horas que começa, o jogo é um pouco mais cedo. E transmissão de TV teremos tanto do Premier quanto do Sport TV para todo o Brasil. E assim que terminar o confronto, ali por volta das 9, 9 e pouca da noite, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer aquela tradicional live após a partida, comentando o jogo, dando nota para os atletas e trocando uns dedos de prosa aí sobre qualquer outro assunto que der na nossa telha também, porque nós somos desse tipo de gente. Mais tarde nós conversamos então, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!